E você já reparou se a voz do seu filho tem alterações? Às vezes é até normal, mas em alguns casos pode ser uma disfonia vocal. Pode ser sim um problema se não tratado corretamente. E para nos falar mais sobre isso, eu vou receber agora aqui a fonoaudióloga Solange Panzini. Seja bem-vinda, tudo bem, Solange? Tudo bem, por bem, favor. muito obrigada. Fique à vontade. Solange, primeiro, eu acho que todo mundo cuida dos filhos, mas a gente não percebe os detalhes. O que é essa tal disfonia infantil? Boa tarde a todos. Disfonia infantil é quando a voz da criança, o som que ela produz ao falar, fica rouco, fica abafado, fica sem volume, ou quando ela vai falar, ela tem dificuldade de ter o volume que se quer, ou uma voz clara. Então, é qualquer questão que altere a voz da criança, não o que ela fala, mas a voz. Específica? Normalmente, as disfonias infantis, elas ocorrem entre 5 e 10 anos de idade, mas não tem uma idade específica. Porque às vezes, principalmente no menino, né? Ele tem aquela oscilação de voz, quando tá, como dizem os pais, tá ficando hominho, né? Mas é normal. Então é diferente disso, é quando é menor, 5 a 10 anos. Sim, sim. Uma questão que nós temos no começo da adolescência é a muda vocal, principalmente no menino, né? Na faixa etária de 12 a 15 anos, onde a voz às vezes desvia, às vezes fica mais aguda, né? Quando a laringe cresce. A disfonia infantil pode ocorrer nessa fase também, mas não é. A disfonia infantil é quando a criança não está na puberdade ainda e a qualidade da voz dela fica prejudicada. E é mais comum nos meninos do que nas meninas também. Olha só. Quando é que essa alteração é um problema? Porque se a criança gritou, a gente sabe que pode ficar rouca, mas quando que isso realmente tem que ficar mais alerta? Nós temos que ficar alerta quando isso compromete a socialização da criança, a comunicação dela com os colegas, né? Quando ela quer se colocar e não consegue. Ou quando ela, às vezes, por questões... As crianças gritam muitas vezes para chamar atenção, né? Então, esses gritos frequentes, eles podem levar a uma rouquidão. Então, uma rouquidão por mais de 15 dias, frequente, ou vem e volta, é sinal de preocupação e vale a pena cuidar e buscar ajuda. Sem dúvida. E aí, Solange, eu te pergunto, isso pode ser um problema que surge do nada ou são esses hábitos, como você disse, gritar, enfim, outras coisas que podem afetar e trazer essa disfonia? É mais comum essa disfonia infantil, ela vir associada a mau hábito ou abuso vocal. Ela vir do nada, assim, só se a criança tiver muita rinite, muitos problemas respiratórios, e aí ela ter uma gripe grande, isso vir do nada. Mas se não é mau uso, se não é abuso vocal, isso vai melhorar. Então passa nos 15 dias e ela sara. O problema é quando não sara, persiste ou volta com muita frequência. E qual que é a região que atinge? Laringe, faringe? O que afeta quando acontece a disfonia? Afeta a laringe. Dentro da laringe nós temos as pregas vocais, né? Então essas pregas vocais que fazem a nossa produção vocal. Nas crianças a laringe ela é muito pequena, ela é muito frágil. Então o grito que a criança faz realmente prejudica. Nos meninos, por que mais nos meninos? Os meninos, eles têm uma característica de que a brincadeira deles é mais barulhenta, né? As meninas, elas brincam quietinhas, brincam de boneca, gostam de uma coisa mais quieta, né? Reservada. Os meninos não, eles gostam de gritar para jogar futebol, eles gostam de imitar barulhos de monstro, imitar carrinho, fazer essas brincadeiras mais barulhentas, eles são mais barulhentos, por isso que é mais comum nos meninos do que nas meninas. Maravilha. Por falar em criança barulhenta, eu queria aproveitar, porque se tem uma coisa que bomba aí Vamos me ajudar, pessoal? Quem é que tá aí? Muito bem. Se tem uma coisa que bomba na internet, são os vídeos fofinhos de crianças tentando falar, né? E por isso a Franciele Mianes separou pra gente uns vídeos fofinhos que viralizaram na rede. Olha só. Ainda quando bebês, essas fofurinhas já parecem ter idioma próprio, né? E quando começam a esboçar as primeiras palavrinhas, hein? Banana. Banana. Bom dia. Mais do que aprender a falar, aos poucos os pequenos vão mostrando personalidade. Você, pai, eu não sou bravo. Você é brava sim. Não, sou baixinha. Você é teimosa. Pai, sou baixinha. Sai aí do
sou baixinha. Não tem jeito, o jeitinho especial e inocente dessas crianças é o que conquista as milhões de visualizações na internet. Tem até criança procurando marido. Por que você está chorando, Cecília? Porque eu quero um marido. Mas marido é só para adulto. Criança não tem marido. Eu vou arrumar um marido. Por que você arrumou um marido? Eu vou. Gracinha, né, gente? Não tem como não cair na risada com essas mini pessoinhas que mal sabem que são gente, mas já impõem respeito. Mas agora, deu, né, Fran? Deu! Deu pro nós! Deu de fora! Essa menininha viralizou demais, Ela né? é muito fofa, muito Ela é muito fofa e amandona, Sim. não é? Sim. Aí, Solange, essas crianças aí a gente viu que estão ali, né? Uma quer marido, vai gritar mais, amiga, fica assim. Vai começar a gritar mais. Deixa ela crescer mais um pouquinho. Brincadeira, gente, marido é bom. Solange, você falou ali dos sintomas que a gente tem que cuidar, né? Agora, existem hábitos também que eu posso ajudar a criança, orientar a criança para não ter esse problema da disfonia infantil? Sim, sim, com certeza. A criança ela é mais maleável, é mais fácil a gente ensinar hábitos para ela do que o adulto, né? O adulto você tem que modificar um hábito, na criança você pode implantar, digamos, orientar ela nesse sentido. E a criança age pelo exemplo, né? Então a primeira questão é, ao invés da gente gritar lá da cozinha pro filho, vem aqui, vem almoçar, a gente vai até o filho e chama, né? Ao invés da que a gente chame o pai, grite com os amigos, ou tenha uma família mais barulhenta e essa criança está com disfonia, a gente tem que se adaptar a isso. Falar um pouco mais baixo, falar mais perto da criança, o consumo de água, né? As crianças estão tomando muito refrigerante, muito suco, não é bom, né? O ideal é água mesmo, a criança precisa de água, adulto também, mas a criança muito mais. Maçã. As crianças não estão comendo tantas frutas quanto poderiam. A maçã é excelente, é fácil de cortar, é fácil de comer, as crianças gostam. Então, essas questões, água, maçã e evitar o grito, a competição sonora com a criança dentro de casa, isso ajuda bastante. TV alta também vai ficar chamando? TV alta, né? isso. Ajuda também. Também. Quando a criança está com essa disfonia, existe algo aparente ou só a questão do cansaço, esses outros fatores que são fáceis de perceber, ou tem algum nódulo, alguma coisa que a gente possa no tato perceber? Não, a gente não consegue perceber nada no tato. A percepção realmente ela é auditiva, de você ouvir que a criança não está com uma voz limpa, digamos assim, ou que ela realmente está cansada para falar, ou ela relata dor, ardência, ela tem alguns sintomas que ela pode relatar, mas não há nada aparente. Ela pode sim ter um nódulo na prega vocal, mas só quem vai determinar isso é o otorrinolaringologista com um exame específico para poder determinar isso. Ele que é o profissional para isso. Claro. E se não tratar corretamente, Solange, até que ponto pode ir esse problema? A disfonia infantil, com a idade, a maturidade da laringe, o crescimento, ela tende a diminuir com o tempo. Só que se a gente não trata, faz com que essa criança possa ter uma lesão mais séria na prega vocal e ser mais difícil o tratamento depois. Então é importante tratar logo, perceber que a criança tem dificuldade, consulta um otorrinolaringologista. Ele pode encaminhar para um fonoaudiólogo, tomar as providências necessárias. É muito fácil tratar a criança quando a família participa, né? Um tratamento em média de 3 a 6 meses com a participação da família, com todo mundo. A criança supera isso, desaparece e vai bem depois. A criança é muito fácil de lidar. Ainda bem, né? Porque às vezes para tomar banho é ruim, mas para ir no médico, cuidar da voz, tá fácil. É bom, é bom. Esse tratamento que o otorrino vai indicar, ele pode variar? O que normalmente é indicado pelo otorrino? Normalmente, no caso das disfonias infantis, na grande maioria dos casos, que é mau uso vocal ou abuso vocal, as crianças vão para a terapia fonoaudiológica. E lá a gente realiza com as crianças exercícios respiratórios, exercícios que fortalecem as pregas vocais, mudança de comportamento no sentido do não gritar, de como ensinar a criança a brincar sem fazer o abuso, brincando, a gente brinca com ela e nisso vai ensinando. Mas o tratamento cirúrgico, digamos, para a criança é raro. Por problema vocal é raro. Só se for uma má formação, alguma questão um pouco mais séria do que só abuso vocal. Maravilha. Vamos ajudar então a cuidar direitinho da voz dos nossos pequenos, né? Com certeza. Obrigada, Solange. Vamos fazer o seguinte.